Olá, esta é mais uma aula da disciplina Análises Clínicas aplicada à Odontologia, ministrada pelo Departamento de Análises Clínicas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje vamos falar sobre hepatites virais. As hepatites virais, elas são infecções provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário pelo fígado, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Então, esses são os principais vírus causadores de hepatites virais, e eles têm como característica que une esse grupo que eles têm tropismo pelo fígado. Mas não significa que eles sejam vírus iguais. Eles são vírus diferentes e que, inclusive, fazem uma doença diferente, embora sempre no fígado. A recomendação de diagnóstico das hepatites virais no Brasil, ela está toda organizada nesse manual técnico para diagnóstico das hepatites virais. Aqui existem os fluxogramas de diagnóstico e também algumas informações a respeito do vírus. É um material bem interessante para leitura. Cabe dizer, então, a ressalva que este manual técnico é para diagnóstico e nem sempre os marcadores virais são utilizados apenas para diagnóstico, porque eles também têm bastante importância no monitoramento das hepatites crônicas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos vírus para dar uma visão geral para vocês sobre cada um deles. Então, o primeiro vírus que eu vou falar é o vírus da hepatite A. Ele é um vírus de RNA, ele é não envelopado. Quando a gente fala que é não envelopado, significa que é um vírus capaz de sobreviver no ambiente por bastante tempo. Portanto, esse vírus é encontrado em águas, é encontrado em resíduos de esgoto, em esgoto, contaminação e assim por diante. Então, quando a gente fala que é um vírus não envelopado, que causa hepatite, já se relaciona com o vírus que tem transmissão fecal-oral. A boa notícia do vírus da hepatite A é que ele é prevenível por vacinação. A vacina contra a hepatite A, ela foi incorporada aos programas brasileiros de imunização a partir de julho de 2014. Em 2017, a idade máxima para a oferta da vacina aumentou, e uma dose deve ser ministrada entre os 15 meses até mais ou menos um dia antes da criança fazer 5 anos de idade. Essa é a primeira dose. A hepatite A, então, como eu já mencionei, ela é de transmissão fecal-oral, ela tem um período de incubação de 28 dias, dá uma média aí de 15 a 50 dias. Essa média está muito relacionada com a carga viral durante a infecção, ou seja, quando a pessoa entra em contato com o vírus. 15 dias para cargas virais muito altas na infecção, 50 dias para cargas virais muito baixas, e a média fica entre 28 dias. O interessante é que, embora 28 dias seja o período de incubação e que vai aparecer, então, depois os dados clínicos e os achados, após 10 a 12 dias de infecção, o vírus está presente no sangue e ele já é excretado nas fezes. A quantidade de vírus nas fezes normalmente é muito maior do que no sangue, então significa que essa pessoa ela vai liberando vírus para o ambiente muito precocemente. Isso tem uma importância epidemiológica grande. O vírus da hepatite A, a gente pode ver aqui nesse mapa, ele é muito distribuído pelo mundo, então ele é prevalente em todas as áreas do mapa
amarelas aqui, e ele não é prevalente, então ele tem achados mais episódicos da infecção. Nas áreas brancas do mapa, que a gente pode ver aqui, Estados Unidos e Canadá, a principal parte da Europa e também na Oceania, e aqui a gente vê um pedaço aqui, ó, Japão também não. Nos outros locais é um vírus bastante prevalente, e a coincidência é que a maioria dos locais aqui são locais com médio desenvolvimento, nível de desenvolvimento, não só financeiro, porque a gente não pode falar que, por exemplo, China não tem desenvolvimento financeiro enorme, mas tem o problema, como a maioria desses países, com o problema de saneamento. Então, quanto menor a rede de saneamento, tratamento de esgoto, maior é a chance de ter hepatite A circulando. E então, a hepatite A ela pode ser assintomática e anictérica, ou seja, ela não tem sintoma nenhum, ela não tem icterícia. Isso acontece em 70% das crianças com menos de 6 anos. Então, a hepatite A ela tem essa característica. Nos locais onde a vacinação não é utilizada, a maior prevalência de infecção em crianças muito pequenas, já muito pequenas, pela exposição que eu falei para vocês. Mas quando ela vem com sintomas, normalmente ela tem um início abrupto, com febre, mal-estar, náusea, desconforto abdominal, urina escura e icterícia. E se a gente olhar o curso, então, da hepatite A, como é que esse vírus faz a infecção, a gente tem aqui o período 0, que é o momento da infecção, e aqui, se vocês olharem o momento em que a transaminase ALT começa a se elevar de forma importante com o início dos sintomas, é em torno aqui do 28º dia. Mas, como eu falei para vocês aqui, ó, já no 14º dia, o vírus nas fezes começa a ser liberado. Ele vai ter um período aqui de liberação que acompanha mais ou menos o aumento, né, e o topo aí da transaminase, e depois essa liberação começa a cair à medida que os anticorpos começam a ser produzidos. E são duas categorias de anticorpos produzidos: o anticorpo anti-RAV-IgM, que começa e depois de um período aí de até 6 meses ele vai negativar, e o RAV-Ig total ou IgG. Normalmente os kits são de Ig total, eles não fazem diferenciação aí no tipo de anticorpo, e esse anticorpo vai ficar para a vida inteira daquela pessoa. Então, medir esse anticorpo para saber se a pessoa já está imunizada é bastante importante. Por isso, aqui já é um exemplo de como medir um anticorpo, não necessariamente para diagnóstico. A gente vai ver que para diagnóstico da hepatite A tem que medir IgG anti-RAV. Mas se, por exemplo, a gente quiser saber se um adulto teve hepatite A e normalmente a vacina ela é uma coisa mais recente, então um adulto que foi criança aí na década de 60, de 70, não foi vacinado, e talvez seja importante prevenir por vacinação uma soroconversão, é interessante, então, nesse caso, sem suspeita da infecção, pedir esse anticorpo anti-RAV total, porque ele vai ser um marcador se a pessoa já teve hepatite A, de qualquer forma, sintomática, não sintomática. O que o Ministério, no manual de diagnóstico, recomenda para o diagnóstico da hepatite A aguda é fazer a pesquisa de, então, anti-RAV-IgM em amostra de soro ou plasma, e esse é um teste de laboratório, porque para hepatite A não tem teste rápido.
E uma vez que o resultado for reagente, a amostra é considerada reagente para hepatite A. E se ela é uma amostra não reagente, então ela é considerada não reagente para hepatite A. Mas se houver suspeita de infecção pelo vírus da hepatite A, eles recomendam que se colete uma nova amostra com 30 dias para fazer, repetir o teste. Aqui eu trago um pouquinho de situações clínicas. Esse é o laudo, vocês já viram esse laudo, eu descrevi bem com detalhes ele na aula de hepatite, de HIV. Então, não vou falar do que compõe o laudo, só vou para os resultados direto. Aqui é uma pesquisa de anticorpos para o vírus da hepatite A, um anti-RAV. A amostra foi soro, o método é quimiluminescência, e aqui foi feito pesquisa de RAV e IgM. E aqui tem uma relação sample-cutoff bem baixinha, muito menor do que 1, e, portanto, essa é uma amostra não reagente. O que esse exame informa para nós? O que eu posso extrair desse resultado? Que o paciente não está com hepatite A aguda nesta amostra, só essa informação. Se for uma suspeita clínica, já pode excluir, por exemplo, né? Normalmente, o médico vai pedir hepatite A, RAV, IgM e outros marcadores de outras hepatites na suspeita de hepatites. Aqui a gente tem uma segunda situação, então foi feito o RAV IgM, não reagente, mas também foi feito o RAV IgG, que poderia ser o G total também, não reagente também. Então, os dois exames não reagentes significa essa pessoa não tem hepatite A, mas também nunca teve contato com o vírus. Portanto, nessa situação aqui, a vacina deve ser recomendada. A outra situação clínica que se encontra é que o RAV-IgM foi não reagente, mas o RAV-IgG foi reagente, uma relação cutoff aí de 7, muito maior do que 1. Então, o que se pode entender desse resultado é que é um paciente imunizado, mas não é possível saber se ele foi imunizado por conta de ter tido a infecção previamente ou se foi pós-vacinação. É claro que a avaliação clínica, a história clínica do paciente é capaz de responder isso, mas olhando o exame isoladamente, a única resposta, ok, paciente imunizado. Bom, o outro vírus que a gente tem que falar é o vírus da hepatite E. Esse é o vírus muito parecido, embora seja uma outra categoria de vírus, ele é parecido com o vírus da hepatite A, no sentido de tipo de transmissão. E a má notícia em relação ao vírus E é que ele não tem vacina. Então, ele também, o vírus da hepatite E, é um vírus de transmissão fecal-oral. Ele não é prevalente no Brasil, mas há casos relatados, casos especialmente ocorrem em viajantes. Algumas práticas sexuais também podem favorecer a infecção, mas ele é um vírus que normalmente entra no Brasil e que, por algum motivo, ele não se estabelece no nosso país. O diagnóstico é feito pela detecção de anticorpos, então RAV, né, IgG e RAV IgM. Mas a notícia é o seguinte, a detecção desses anticorpos, ele não integra as rotinas laboratoriais no Brasil, porque são poucos casos relatados, e ele não é coberto pela maioria dos seguros, dos convênios de saúde, então é um exame que se paga, e não é feito, como eu já falei, nos laboratórios de modo geral, então o que se faz é fazer esse exame em grandes laboratórios ou em laboratórios de referência. E se a gente olhar aqui o mapa, dá para ver
que ele tem uma distribuição muito diferente daquela distribuição que a gente viu da hepatite A, e ele ainda é um vírus que tem 4 genótipos, então ele tem uma variabilidade entre eles, e o genótipo 1 ele está localizado aqui em alguns países da África e aqui do sul da Ásia. O genótipo 2 está localizado no México e um país aqui da África. O genótipo 3 vai estar nos Estados Unidos, na Argentina e alguns países da Europa, sendo que esse vírus ele é bem prevalente em alguns locais da França, especialmente o sul da França. E o genótipo 4 ele é encontrado aqui em alguns países da Oceania, incluindo o Japão, né, aqui. E depois existe a circulação de combinações de genótipos, o 1 e o 2 em alguns países também da África, o 1 e o 3 em alguns países da Ásia, incluindo aqui o Oriente Médio e a Europa do Leste, né? Alguns países da Europa do Leste. Esse marrom que é o genótipo, a associação do genótipo 2 e 3, ele é isso aqui, ó, do Japão, na verdade, o Japão não é preto, tá ruim de ver no mapa, mas o Japão é essa combinação de genótipos aqui, 3 e 4, e o genótipo 1, 3 e 4, então são 3 genótipos circulantes, fica aqui nessa região do sul da Ásia. Então, ele é um vírus que tem realmente características epidemiológicas bem diferentes daquelas que a gente viu para hepatite A. Mas, quando a gente olha as curvas da doença, né, da infecção pelo vírus da hepatite E, a gente vê que também ele vai ter um período de incubação aí de mais ou menos 28, 30 dias, que é o período que vai depois aparecer os sintomas naquelas pessoas que têm sintomatologia, com aumento de transaminase. Essas transaminases, especialmente no adulto, elas podem elevar muitíssimas vezes. Mas, da mesma forma que a gente viu para o vírus da hepatite A, também no vírus da hepatite E, muito antes de aparecer aqui a icterícia, que seria um marcador importante, né, junto com o aumento da ALT, a pessoa já tem o vírus, que pode ser detectado no sangue, e também está liberando nas fezes por um período bastante importante. E aqui, então, eu já mostrei essa curva das transaminases, especialmente aqui a ALT. E a gente tem esse cinzinho aqui o aumento de IgM, anti-heavy, né? E depois a gente tem o aumento de IgG, e esse IgG vai se manter positivo para toda a vida do indivíduo. Bom, então, agora a gente entra no vírus da hepatite B. A hepatite B ela é bem diferente da hepatite A e E, que a gente já viu. É um vírus envelopado, é um vírus diferente. Então, a hepatite B é causada pelo vírus da hepatite B, esse vírus que a gente vê aqui. Ele pertence à família Hepadinavirida, é um vírus envelopado, ele tem um material genético constituído por DNA, então o genoma do vírus é constituído por DNA. É um DNA defectivo, mas ele é um DNA. E dos vírus que eu vou apresentar aqui, então, esse vírus da hepatite B é o único que tem como material genético DNA, tá? Ele é transmitido, então, por via parenteral, vertical, e hoje a gente poderia dizer que ele é transmitido principalmente por via sexual. Então, assim, a hepatite B,
é uma doença sexualmente transmissível, então ela faz parte das infecções sexualmente transmissível, é uma IST, e eu explico por quê. Porque, embora existam essas três formas de transmitir, que é a parenteral, a vertical e a sexual, a parenteral, por muitos anos, ela foi uma via importante, quando não se tinham muitos testes bons, e aí você poderia ter problemas de transmissão pelo sangue, mas também ela era muito importante quando no Brasil se fazia uso de drogas injetáveis. Se usava muitas drogas injetáveis por vários períodos aí, e aí, com o compartilhamento de agulhas e seringas, o que acontecia é que um transmitia para o outro. Mas houve alguns avanços na questão do diagnóstico, por exemplo, os bancos de sangue, né, os hemocentros, além de eles terem uma triagem clínica bem rígida, eles também têm duas testagens de marcadores do vírus da hepatite B, eles testam HBsAg e anti-HBC, mas também recentemente não, nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, foi incorporado a triagem ao sangue triado, né? O sangue que é doado, ele é triado também utilizando um teste NAT. Os testes NAT são testes de amplificação de ácidos nucleicos, e eles são capazes de detectar aquele vírus que está já circulando antes mesmo do aparecimento dos anticorpos. Então, a triagem nos bancos de sangue, nas unidades hemoterápicas, ela ficou muito, muito boa, e isso faz com que o sangue que hoje se infunda nos pacientes seja muito seguro. E a outra coisa é que o uso de droga, né, de substâncias psicoativas, ele mudou das injetáveis, e hoje a principal droga consumida no Brasil é o crack, e um pouco de cocaína, mas não cocaína injetável, e sim a inalável. E a transmissão vertical, ela se beneficia um pouco de tudo isso, associado a uma coisa que eu não falei, é que o vírus da hepatite B ele é prevenível por vacinação. Então, a gente já tem no Brasil uma quantidade enorme de pessoas vacinadas e imunizadas para o vírus da hepatite B, e é uma coisa importantíssima no início da gestação fazer as testagens do vírus da hepatite B na gestante, e, se possível, antes da gestação, né? Para recomendar a imunização no caso de mulheres negativas. E então fica permanecendo a via sexual hoje como a principal via de transmissão. Cerca de 5 a 10% dos casos de hepatite B cronificam, então esse é um número bem baixo em relação ao que acontece, por exemplo, com a hepatite C, que a gente vai ver mais para frente. Então, a maioria dos casos de hepatite B, eles evoluem para cura, mas 5 a 10% não, e aí é necessário avaliar se a hepatite B curou ou não. E uma hepatite B crônica, ela é considerada quando não há negativação do HBsAg, que é um marcador do vírus, esse é um antígeno viral detectado no sangue, após 6 meses da infecção. Então, entre 6 e 7 meses, se o HBsAg não negativou, isso é uma grande chance de pensar que esse vírus está fazendo uma hepatite B crônica, né? Então, assim, o gastroenterologista que vai atender aquele paciente vai ter que prestar bastante atenção nesse marcador. A hepatite B, diferente das outras que a gente viu, ela tem realmente uma
prevalência mundial, sendo mais importante em alguns países ou algumas regiões de alguns países e menos importantes em outra. Então, quando a gente vê essa cor aqui, que é um rosinha mais claro, que está aqui na América do Norte, incluindo boa parte aqui do México também, e Venezuela e alguns países aqui da América do Sul, ela tem uma prevalência baixa, como aqui também na Oceania e na Europa. Ela tem uma prevalência moderada no Brasil, alguns países aqui do norte da América Latina, da América do Sul, desculpa, norte da África, vários países aqui da Ásia, países do Oriente Médio e da Europa do Leste, sul da Ásia, mas ela tem uma prevalência altíssima na região nossa brasileira aqui e também da América do Sul, relacionada com a floresta, né? Então, todo o norte do Brasil e esses países aqui. E abaixo do Saara, todos os países da África têm uma prevalência grande e outros países que vocês podem ver nesse mapa aqui, tá? Então, é uma doença distribuída mundialmente, sendo a prevalência de alta a baixa. O vírus da hepatite B, então, ele tem vários marcadores, ele não é só como os outros dois vírus, ele é um vírus mais complexo e ele tem marcadores importantes. O que a gente tem que prestar atenção quando olha uma figura como essa, que às vezes deixa a gente meio preocupado, pensando, mas eu nunca vou saber esse negócio aqui. Tem que considerar que é bem simples. Existem 3 antígenos virais. 2 deles vão ser detectados no sangue e um não vai ser detectado no sangue, só lá no fígado, no caso de uma biópsia. E para esses 3 marcadores virais, que eu já falo quais são, depois que a infecção regride, a gente faz 3 tipos de anticorpos. Então, acho que é isso que é importante. Quando a gente olha essa figura aqui, nós temos 3 antígenos, 2 detectados aqui, um detectado indiretamente por anticorpo, e depois que esses antígenos aqui negativam, aparecem os anticorpos contra eles. Então, vamos falar um pouco dessa figura olhando aqui. O período de infecção ocorre aqui, existe um período de incubação, onde não tem nada a ser feito, não dá para detectar nem antígeno, nem anticorpo. E mais ou menos entre 2 semanas a 3 meses pós a infecção, nós podemos começar a detectar o DNA do vírus da hepatite B. E aí, após esse período aqui, começam a aparecer no sangue esses marcadores. Um que vai ser o primeiro a ser detectado é o HBsAg, que é o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. HBsAg, isso é importante. E depois a gente tem o aparecimento do HBeAg, e o HBeAg, esse E aqui, é um antígeno viral, mas a função desse HBe é mostrar que o vírus está se replicando. E só na metade desse período, então, eu começo a detectar entre 2 semanas, posso começar a detectar entre 2 semanas e 3 meses esses marcadores, e só no metade do período é que eu começo a poder, a pessoa começa a manifestar sintomas, e aí são sintomas normalmente mais importantes, com icterícia, com aumento das transaminases, com bilirrubina detectável, às vezes com dor hepática, com algumas manifestações clínicas importantes. Aproximadamente entre 3 e 6 meses, isso está muito relacionado com o início aqui dos sintomas,
tanto o HBsAg quanto o HBeAg, eles deixam de ser detectados, e se começa a detectar o anti-HBs aqui em azul e o anti-HBe aqui em verdinho. E o que eu não falei ainda para vocês é que o HBcAg, que é o antígeno do core do vírus da hepatite C, ele não é detectado no sangue, então esse antígeno ele não circula, mas ele começa muito cedo a fazer os anticorpos. Então, esses anticorpos são detectados no soro junto com HBsAg e HBeAg, sendo o anti-HBC total e o anti-HB... desculpa, cadê ele aqui? E o anti-HBC-IgM, que é essa curva que acaba aqui. Então, o que a gente pode ver é que dos anticorpos, o anti-HBC-IgM ele vai negativar aqui até entre 6 meses e 12 meses. E o anti-HBC total ele vai ficar positivo por muito tempo, provavelmente a vida toda da infecção, daquela pessoa. Então, essa figura ela também é dividida em 2 momentos. Um momento é de infecção, e também de transmissão, então a pessoa pode transmitir. E o outro momento, que é esse momento aqui onde tem os anticorpos, é considerado imune e ele protege, então, a pessoa de uma segunda infecção. Esses anticorpos realmente protegem. Se a gente quiser olhar aquela mesma figura, essa mesma figura aqui, de um jeito muito mais simples, esse outro autor aqui, eu boto aqui o DOI desse artigo, vocês podem procurar, ele traz muito simples. Ele traz, olha, aqui está o momento de infecção, aqui começam os sintomas mais ou menos, aqui ele não dá uma coisa de tempo, mas os sintomas vão acontecer aqui. Bem antes dos sintomas, o HBsAg já está circulando, o DNA do vírus B já está circulando e o HBeAg já está circulando. O que ele mostra é que, passado um tempo, esse anti-HBs vai aparecer, portanto, o HBsAg deixa de circular, o DNA vai parar de circular e o HBe vai parar de circular também e vai dar lugar para o anti-HBe. Então, isso é importante. E o anti-HBC-IgM, ele vai circular por um momento e o anti-HBC total, ele vai circular depois pela vida toda da pessoa. Então, o marcador de infecção vai ser detectar o anti-HBC IgG ou total, tá? E um marcador de vacinação é detectar o anti-HBs, porque a vacina é feita de antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Então, quem só vacinou tem no sangue anti-HBs, e quem teve a doença vai ter no sangue o anti-HBC IgG, e pode ter, mas aí nem precisa medir muito o anti-HBs ou eventualmente o anti-HBe. O importante é marcador de infecção, quem já teve infecção e curou, anti-HBC total. Quem quer saber se a vacina funcionou, vai detectar anti-HBs. Mas a gente falou que 5 a 10% dos pacientes evoluem para hepatite B crônica. O que acontece na hepatite B crônica que diferencia da hepatite B que cura? É que nunca desenvolve anticorpo para HBsAg. Então, a pessoa fica, não faz o anti-HBs, ela fica com HBsAg positiva sempre. E ela fica com, claro, isso aqui todos vão ficar com anti-HBC, mas o marcador é a presença do HBsAg positivo sempre. Então, o antígeno do vírus de hepatite
de superfície do vírus da hepatite E, o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, ele fica positivo sempre. E o que a gente vai ver na hepatite B crônica é que, por muito tempo, também se detecta o antígeno E, e depois de um tempo vai detectar o anti-HBE. A curva de IgM anti-HBC ela é igual à curva da hepatite aguda, e a mesma coisa, a resposta de anti-HBC vai ser igual. O que realmente vai ser o marcador é o HBsAg, que vai ficar positivo sempre, ou seja, a pessoa está sempre transmitindo, tá? O que acontece com as pessoas com hepatite B crônica que não tratam? Elas vão, ao longo do tempo, e aí depende de pessoa para pessoa, mas no período entre 20 e 30 anos, elas podem fazer cirrose ou desenvolver um hepatocarcinoma. Então, hoje, os gastroenterologistas vão pensar muito em tratar os indivíduos com hepatite crônica. Bom, aqui, então, é um gráfico bem mais simples do que aquele que está lá na outra figura, eu acho ele bem didático. Então, a gente tem a primeira parte aqui muito parecida com a hepatite B aguda. A diferença é que ela não resolve e o HBsAg continua a vida toda, então não faz o anti-HBs. E o que a gente vê que é bem importante olhar aqui é que a pessoa com hepatite B crônica, ela não fica com a infecção ativa o tempo todo. Tem várias características clínicas e várias características aí do tipo de infecção, mas ela fica fazendo... Aqui a gente tem os sintomas com aumento das transaminases, e ao longo do período da hepatite, né, essa infecção crônica, a pessoa tem períodos de agudização com aumento das transaminases, portanto, a transaminase pode ser um marcador aí para vigiar se está tudo bem, se está ativo ou não ativa a hepatite. E o que faz essa agudização aqui é essa reversão, porque a pessoa fica um tempo HBsAg, mesmo com hepatite crônica, né? Ela fica com o tempo HBsAg detectável e outros períodos com HBsAg ou anti-HBe detectável. Então, quando ela está com anti-HBe detectável, significa que ela não está produzindo vírus. Então, a tendência é que essa infecção crônica ela não esteja ativa. Mas pode converter por vários motivos e ela volta a fazer HBsAg e, consequentemente, esse vírus volta a replicar e vai fazendo os sintomas aqui. O que o Ministério recomenda para diagnóstico do vírus de hepatite E? Ele vai recomendar no manual uma abordagem pensando em acesso ao diagnóstico, e ele vai recomendar que se faça uma triagem de HBsAg por teste rápido. Se esse HBsAg for reagente com o teste rápido, ele recomenda que se encaminhe o paciente ou a amostra para um laboratório para confirmação do diagnóstico do vírus de hepatite B, usando os fluxogramas definidos para o laboratório. Então, o manual tem os fluxogramas definidos para o laboratório, que basicamente repete o HBsAg e faz o anti-HBC também. E se a amostra for não negativa, eles vão dizer que é uma amostra não reagente para hepatite B, tá? O fluxo de diagnóstico em laboratório, que está aqui, eu já dei um spoiler antes, é que se o teste for, então, reagente para HBsAg, confirma o resultado do teste rápido,
faz o anti-HBC total. Se ele for reagente, confirma a amostra reagente para HBV. Se ele não for reagente, tendo o HBsAg positivo, eles recomendam fazer uma carga viral. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você tem HBsAg positivo detectado e anti-HBC detectado, isso significa apenas que o indivíduo tem uma hepatite B, mas ainda vai ter que fazer mais testes, vai ter que melhorar esse diagnóstico para entender se ela é uma hepatite aguda ou se ela é uma hepatite crônica, né? Então, aí, outros testes vão ser feitos. Que a gente já viu, HBeAg, que é bem importante e talvez pudesse fazer até o anti-HBC e IgM nesses casos. Então, a gente tem algumas situações clínicas aqui que eu acho que tem mais a ver com a realidade das clínicas de odontologia. Então, a pesquisa é de anti-HBs, ele é não reagente, e nesse caso, o que vocês devem fazer? HBsAg não reagente, recomenda a vacinação. Ou esse exame pode ter sido pedido já no cenário de alguém que fez a vacinação e mostra que ainda não tem produção de anticorpo. Aqui a gente tem duas situações clínicas, né? Na primeira situação clínica foi feito um teste laboratório, HBsAg reagente, 15 unidades internacionais por ml. Para ser reagente ou para ser não reagente, ele tem que ter menos do que 10 mil unidades internacionais por ml. E aqui na outra situação, então nessa situação, deixa eu ver se eu botei, não. Nessa situação aqui, muito provavelmente, esse pedido de só anti-HBs significa que está avaliando vacina mesmo, ou avaliando se a pessoa foi vacinada. Então, nesse caso aqui, sim, tem anti-HBs, então essa pessoa foi vacinada e está tudo bem com ela. Ela tem anticorpo. Aqui a pergunta era um pouco diferente. Será que essa pessoa teve já o vírus de hepatite B? Já teve hepatite B? Aí ele tem um anti-HBs também reagente e ele tem um anti-HBC total reagente. Então, essa pessoa aqui, ela está imunizada para vírus da hepatite B, mas a imunização dela foi por meio de ter tido hepatite B. Aqui não. Aqui tomou vacina e aqui fez hepatite B. Então, aí vocês poderiam me perguntar, mas espera aí, professora, aqui eu não posso afirmar que é vacina, porque poderia colocar o anti-HBC e ele está reagente. De fato, isso é uma verdade. Mas a gente tem que considerar que, ao pedir exame, teve um profissional que colheu a história clínica daquele paciente. Então, assim, foram estudantes que entraram pelo vestibular e que eles precisam se vacinar para o vírus B. Vacinou? Então vamos lá ver se fez anticorpo. Então não tem dúvida de hepatite de hepatite B, então é simplesmente focar no marcador que precisa. Aqui não, provavelmente é uma situação clínica, a pessoa relata para o médico ter tido hepatite em algum momento da vida, e o médico vai querer entender que hepatite é essa que ele está falando. Claro que ele não pediria só esses marcadores, ele pediria também para o vírus A e pediria provavelmente para o vírus C. Nesse caso aqui, eu trago só o resultado do vírus da hepatite B, dizendo, olha, essa pessoa já teve hepatite B, tá? Aqui a gente tem um exemplo de resultado. Esses resultados eu, claro, tirei nome de paciente, não tenho a menor chance de identificar. Então, o paciente chega num certo momento ao laboratório com esses pedidos aqui. O clínico que atendeu pediu um anti-HBC IgG, um anti-HBC IgM,
um anti-HBS e um HBeAg e um HBsAg. Então, o médico realmente tinha uma dúvida se esse paciente tinha hepatite B ou não. A gente vê que o anti-HBC está reagente, o anti-HBC-IgM está reagente, o anti-HBs não está reagente, portanto, a pessoa não tem anticorpo para o vírus protetor já. O HBeAg é reagente, ou seja, então já dá para pensar que temos aqui, considerando esse marcador e esse, uma pessoa com hepatite B, confirmado pela presença de anticorpo, da detecção do antígeno de superfície do vírus de hepatite B. Então, aqui a gente tem, provavelmente, uma pessoa com hepatite B aguda. A gente ainda não sabe se essa pessoa vai evoluir para uma hepatite crônica ou não, tá? Tem uma pequena exceção aqui que poderia ainda pensar em crônica, mas não é o caso aqui, eu não vou nem falar. Aí passaram mais ou menos 4 meses, porque muitas vezes você não consegue saber muito quando foi o período, né? A pessoa não tem noção de quando teve a exposição. Aí, o profissional médico que estava atendendo esse paciente pediu 3 marcadores só. Ele pediu o anti-HBC IgG, permaneceu reagente. O anti-HBs não reagente, começa a aparecer alguma coisa aqui, mas ele está não reagente. E o antígeno E, ele está reagente, então mostra que esse vírus ainda está replicando. Tá? E depois, eu não trouxe aqui, mas esse paciente foi pedido de novo dele mais uma vez com 7 meses da infecção e ele já não tinha mais o antígeno E positivo, ele não tinha mais o HBsAg positivo e ele tinha anti-HBs, anti-HBe, portanto, era uma hepatite aguda que curou. Então, existem outras combinações de marcadores, eu já falei para vocês, a gente, na dúvida se uma pessoa teve hepatite B ou se ela foi vacinada, ou até para excluir uma hepatite recente, aguda, desculpa, pode pedir o HBsAg, o anti-HBc e o anti-HBs. E o HBeAg e o anti-HBe, eles são pedidos muito especificamente no monitoramento de pessoas com hepatite crônica, porque eu mostrei para vocês que a hepatite crônica ela pode agudizar ou ter períodos de remissão, né? Embora o vírus esteja lá, não está ativo, justamente olhando o HBeAg e o anti-HBe. E ele também é muito usado quando o paciente trata o vírus de hepatite B, então faz a terapia, e também esses marcadores são usados no monitoramento. Então, existe um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para tratar, para hepatite B e as coinfecções. E o principal objetivo do tratamento é reduzir o risco de progressão da doença hepática e de seus desfechos primários, especialmente, então, aquilo que eu já tinha falado, cirrose, carcinoma hepatocelular e, consequentemente, o óbito. Tá? Esse manual está bem fácil para download no site do Ministério da Saúde, no site... eu acho que é mais fácil procurar um desses buscadores e encontrar ali, tá? Bom, ligado com o vírus de hepatite B, a gente tem o vírus de hepatite delta. Então, o vírus de hepatite delta, ele causa essa hepatite delta e ele é um deltavirídeo, do gênero deltavírus,
E esse vírus, ele é um vírus defectivo, então ele tem esse material genético aqui, mas ele não tem, ele depende do vírus da hepatite B para fazer realmente a infecção. Por quê? Porque ele precisa do HBsAg, ou seja, ele precisa do envelope do vírus da hepatite B para que ele faça, então, ele tenha capacidade infectiva. Então, a gente diz que ele é um vírus defectivo, ele é satélite do vírus HBV, porque ele precisa do HBsAg para realizar a infecção. O genoma dele é constituído por RNA e ele é prevenível indiretamente pela vacinação da hepatite B, né? Porque uma vez que a hepatite B não ocorra, não há HBsAg disponível para o vírus da hepatite delta embarcar nele e fazer sua infecção. A hepatite delta, então, ela tem uma evolução associada à infecção pelo HBV, acabei de falar isso. E tem dois conceitos importantes. O primeiro, que a infecção simultânea, ou seja, ao mesmo tempo o indivíduo se infecta pelo vírus B e pelo vírus delta, se denomina de coinfecção. E a infecção pelo vírus delta numa pessoa que já tem infecção crônica pelo vírus B é denominada de superinfecção. Então, na superinfecção, normalmente tem um quadro muito ruim e a pessoa pode evoluir para uma hepatite fulminante e morte. Não é legal ter hepatite delta, né, na verdade. E o genoma é RNA, como eu já falei. Então, a superinfecção ela vai causar um quadro de hepatite aguda grave, um período de incubação curto, vai levar à cronificação da hepatite delta em 80% dos casos, e ela está associada a caso fulminante e a hepatite crônica severa, frequentemente evoluindo para cirrose hepática. A distribuição geográfica do vírus delta, ela também é bem diversa, né? Olhando o mapa mundial. Essa cor aqui mais, sei lá que cor é essa, um rosinha muito claro. Essa cor mostra ausência de dados, qualquer dado informando sobre hepatite delta em todas essas áreas. A infecção, a prevalência é muito baixa nos pontos do mapa em laranja, então é muito baixa a hepatite delta. Ela é baixa nessas áreas verdinhas que estão aqui, e ela é intermediária nas faixas amarelas que estão aqui, e ela é alta em poucos lugares do mundo, incluindo o Brasil, aqui o norte do Brasil, na área da floresta, na área amazônica, né? E aqui, então, nesses outros países da América do Sul que fazem divisa aqui. E são poucos os lugares que essa hepatite tem uma alta prevalência, mas é realmente bem ruim ter esse tipo de hepatite. E, por fim, a gente vai falar do vírus da hepatite C. O vírus da hepatite C ele é bem importante, ele é bem prevalente. Ele causa uma infecção, então, uma hepatite com esse vírus. Ele é um vírus envelopado, ele tem um genoma constituído por RNA, e o gênero é Passivírus, que pertence à família dos Flaviviridae. Só para vocês terem noção, os Flaviviridae são vírus importantes, como, por exemplo, os vírus de várias doenças transmitidas por mosquito, tem alguns vírus importantes ali. Ela é transmitida basicamente por via parenteral, ou seja, por contato com sangue parenteral, e por via vertical. A via sexual tem alguns relatos, mas não está muito fechado que esse vírus transmita por via sexual, mas ele tem uma
uma prevalência um pouco aumentada em pacientes em homens que fazem sexo com homem, então por isso se pensa um pouco nessa relação de transmissão por via sexual. E, lamentavelmente, não tem vacina para hepatite C. Então, os flavivírus, como eu falei para vocês, é um grupo de vírus bem importante. Vocês vão ver que tem aqui uma série de doenças e de infecções que a gente conhece. Então, tem um grupo de flavivírus que causam infecções transmitidas por carrapato. Tem um grupo de flavivírus que vão ter doenças transmitidas por mosquito, como, por exemplo, o vírus da dengue, o vírus da febre amarela, o vírus do West Nilo. Tem as pestes também, que são flavivírus aqui, e tem os vírus transmitidos pelo sangue, que são os flavivírus da hepatite C. Então, é um grupo, uma família viral aí, que tem muita importância, mas que vocês viram tem características absolutamente diferentes, né, na sua forma de fazer a infecção, sendo que esse, do vírus da hepatite C, ele tem um tropismo primário pelo fígado. O vírus da hepatite C, eu não vou falar aqui como ele se reproduz, mas só para mostrar para vocês que ele é um RNA que já entra com uma fita positiva, portanto, ele não entra no genoma da célula, ele não faz isso, e ele já começa a fazer suas proteínas aqui nos ribossomos da célula, então já entra e já vai começando a fazer isso. Então, tem o contato, a internalização do vírus na célula, liberação do RNA viral no citoplasma, tradução mediada por os ribossomos aqui, processamento de uma poliproteína, replicação do RNA viral, empacotamento do RNA viral, e montagem da partícula e maturação do vírus e liberação desse vírus. Então, eu acho que é importante só mostrar que ele é um RNA de fita positiva que já entra e já começa a fazer a infecção, porque ele já vai produzindo vírus rapidamente. Então, a hepatite C, ela tem vários genótipos de 1 a 7. Esses genótipos tinham uma importância enorme antes de modificar o tratamento. Agora, existem tratamento com antivirais altamente ativos, que são realmente uma perspectiva muito boa para hepatite C. Mas o genótipo 1... E antes o tratamento dependia de saber o genótipo, porque um genótipo respondia melhor que outros genótipos, por exemplo. O genótipo 1 ele é mais prevalente nas Américas, na Europa, na Austrália, Nova Zelândia e na Ásia. O 3, Índia e Paquistão. O 4, no Egito e África. E o 5, na África do Sul. No Brasil, a gente encontra com mais frequência os genótipos 1, 2, 3, 4 e 5. E as frequências são: qual é o mais prevalente no Brasil? O genótipo 1, que ele ocorre em torno de 65% dos casos. O genótipo 2, ele ocorre em 4,6% dos casos, e o genótipo 3 em 30% dos casos. Então, desses genótipos que ocorrem no Brasil, o mais prevalente é o 1 e depois o 3. Mas hoje em dia já é um pouco bem assim, relativo à importância do genótipo para o tratamento. Então, a soroprevalência e a estimativa de número de casos pode ser visto nesse gráfico. Então, aqui o Brasil está situado, ele é amarelinho, entre 0,75% e 1,29% da prevalência, né, da viremia na população.
Mas o que mostra que esses tracejados no mapa é que existem mais de 5 milhões infectados no Brasil, e isso é um alto número. Então, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. E em outros países, a gente tem uma prevalência menor aqui, como, por exemplo, na Índia, ele tem menos de 0,6% de casos, mas ele tem, com esse pontilhado aqui, mostra que, embora seja uma prevalência menor, até considerando a população deles, eles têm entre 1 milhão e 5 milhões de casos de pessoas infectadas. Aqui na União Soviética, desculpa, na União Soviética, eu estou antiga, né? Nesses países da Ásia, incluindo a Rússia, China e Oriente Médio aqui, a prevalência é bem alta, é mais do que 2,9% da população, e eles têm também aqui mais de 5 milhões de pessoas infectadas. Então, a prevalência da hepatite C ela é alta, varia de país para país, mas existe um grande número de pessoas infectadas, o que faz com que se tenha realmente muita preocupação com esse vírus, e o Brasil investiu muito dinheiro para comprar o melhor tratamento. Então, a gente tem no Brasil um tratamento antivirais altamente ativos, que têm sido bastante eficientes no tratamento da hepatite C. O que o Ministério recomenda para diagnóstico da hepatite C? Fazer uma triagem com um teste rápido anti-HCV. Uma vez que esse anti-HCV está positivo no teste rápido, eles recomendam encaminhar a amostra ou o paciente para um serviço de saúde para fazer a confirmação, com teste laboratorial. No laboratório, eles recomendam repetir o anti-HCV. Se ele permanecer reagente, aí eles recomendam fazer o teste de carga viral. Por quê? Porque o anticorpo do vírus da hepatite C, ele é um anticorpo, é diferente do vírus da B, que a gente mede primeiro o antígeno, depois anticorpo. Aqui não. Aqui você mede só o anticorpo, e ele pode acontecer em pessoas que tiveram o vírus e essa infecção clareou e realmente aquele anticorpo só está dizendo que teve contato e não é uma doença importante, não é crônico. É raro, né? Porque a hepatite C, ela cronifica em 80%, às vezes até 90% dos casos, mas pode acontecer, tem ali os 10%, né? Que vão ter o anticorpo porque curou. Mas se a carga viral for detectável, então vai mostrar que sim, o vírus está lá e tem infecção. E aí eles pedem para repetir essa quantificação viral após 3 e 6 meses para confirmação do diagnóstico e para acompanhar qual é a carga viral que a pessoa tem e entender a necessidade de recomendar outras abordagens que eu não falo aqui, né? Então, para avaliar a história do paciente, para avaliar o tratamento, é necessário fazer biópsia, fazer algumas avaliações e determinar grau de fibrose. São vários testes diferentes deste laboratório, e aqui a gente está falando só de marcador para detectar a infecção, e não significa que esses testes se encerram por aí, porque existem outros marcadores clínicos e de imagem e de biópsia bem importantes a serem feitos. E aqui, eu não sei o que eu fiz, mas parece que esse slide se repetiu. Então, em relação à hepatite C, o LACEN é o Laboratório de Referência Estadual para a carga viral das hepatites B e C. Então, ao precisar fazer carga viral dessas hepatites, as amostras no estado de Santa Catarina, atendidas no serviço público, elas vão para o LACEN.
E há um laboratório no Brasil que realiza genotipagens do HCV. Esse é um laboratório licitado pelo Ministério da Saúde que faz essa tipagem. Existem outros métodos sorológicos consagrados, como, por exemplo, o Genotype no LIPA, que mostrava os subtipos. É um teste bom, mas ele é um teste extremamente caro, e aí os testes moleculares, os testes de genotipagem realmente ficaram muito mais baratos, e eles têm uma sensibilidade enorme. E o hepatite C, eu não sei se já tem uma versão nova, mas eu acho que essa é a última versão do PCDT, que é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para hepatite C e as coinfecções. E o objetivo principal do tratamento é a resposta virológica sustentada, ou seja, é que o vírus fique inativo, e também aumentar a qualidade e expectativa de vida do paciente, diminuir a incidência de complicações hepáticas crônicas e reduzir a transmissão do HCV. Evitar os desfechos primários da progressão da infecção, como a cirrose, o carcinoma hepatocelular e o óbito. Então, em resuminho aqui, a gente viu que dos 5 vírus que eu apresentei para vocês, só o vírus B é um vírus com DNA. A transmissão, tanto do A quanto do E, é fecal-oral. O vírus B, ele é um vírus sexualmente transmissível, ele é uma IST. Pode transmitir por via parenteral, percutânea e vertical. O HCV parenteral, percutânea e vertical, as principais. A sexual é um pouco questionável, mas já aparece nos manuais do Ministério como sendo. O D, sexual, parenteral, percutânea e vertical, exatamente como o vírus B. Os períodos de incubação, eles vão variar muito, né? Então, o vírus A de 15 a 45 dias, o E de 14 a 60 dias. O vírus B pode variar de 30 a 180 dias, sendo que a média vai ficar ali entre 60 e 90 dias. O HCV vai ter um período de incubação de 15 a 150 dias. E o vírus D está aqui muito parecido com o vírus B. E aqui também fala do período de transmissibilidade, aqui 2 semanas antes do início dos sintomas para A mesma coisa para E. O vírus B, 2 a 3 semanas antes dos primeiros sintomas, se mantendo durante a evolução clínica da doença. E o portador crônico pode transmitir por anos. O vírus C, 1 semana antes do início dos sintomas, e vai se manter enquanto o paciente apresentar o RNA detectável. O vírus D vai ser muito parecido, mas na superinfecção não se conhece os períodos, porque ela é realmente muito agressiva. E era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de hepatite, sendo que eu recomendo alguns artigos que pode ajudar o pessoal da odontologia. Aqui é uma visão geral sobre o cuidado dentário em pacientes com hepatite C. Aqui eu acho que isso é uma dissertação, não, isso aqui com esse número de autores é um artigo, que é hepatite C na odontologia, riscos e cuidados. E aqui é um outro artigo também mostrando o conhecimento dos dentistas sobre contaminação das hepatites B e C nas rotinas odontológicas. Então, lembrando muito para vocês que vocês, ao se protegerem, usar todos os equipamentos de proteção individual e coletiva no atendimento aos pacientes, vocês se protegem de várias infecções, incluindo as hepatites B e C, tá? B, imagino que vocês estejam vacinados, mas a C é bem importante.
hoje. Então, muito obrigada. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo. Um abraço aí.